Capítulo 18. Os Quatro Povos. Após essas impressionantes depurações, os remanescentes humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali, por vários processos, e em cujas veias já corria dominadoramente o sangue espiritual dos exilados da capela, passaram a formar quatro povos principais, a saber, os árias na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Os árias, após a invasão da Índia, para onde se deslocaram, como vimos, sob a chefia de Rama. Aí se estabeleceram, expulsando os habitantes primitivos, descendentes dos Hutas da terceira raça, e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou por todo o mundo. Deles descendem todos os povos de pele branca que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos árias para o ocidente e para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. Os egípcios, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da capela. E finalmente os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático, inamovível nas suas crenças, povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa, do qual disse o apóstolo dos gentios: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém, vendo-as de longe e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos e hóspedes na terra. Povo que até hoje padece, como nenhum outro dos exilados, por haver desprezado a luz, quando ela no seu seio privilegiado brilhou, segundo a promessa, na pessoa do Divino Senhor, o Messias. Como disse o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Capítulo 19. A mística da salvação. Feito assim, a largos traços, o relato dos acontecimentos ocorridos nestes tempos remotíssimos da pré-história, sobre os quais a cortina de Cronos revelou detalhes que teriam para nós, hoje em dia, imensurável valor. Vamos resumir agora o que sucedeu com os quatro grandes povos citados, sobreviventes dos expurgos saneadores, povos esses cuja história constituiu o substrato, o pano de fundo do panorama espiritual do mundo até o advento da história contemporânea. É o relato do segundo ciclo da nossa divisão e vai centralizar a figura sublime e consoladora do Messias de Deus, que nascendo na semente de Abraão e no seio do povo de Israel, legou ao mundo um estatuto de vida moral maravilhoso, capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária em todos os tempos. A vida desses quatro povos é a vida da mesma humanidade, conforme a conhecemos, na trama aparentemente inextricável de suas relações sociais tumultuárias. O tempo, valendo séculos, a partir daí, transcorreu, e as gerações se foram sucedendo umas às outras, acumulando-se e se beneficiando do esforço
dos sofrimentos e das experiências coletivas da raça. O panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias com a aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo, no desenvolvimento progressivo da indústria, que passou então a se utilizar amplamente dos metais e demais elementos da natureza, na construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis, na formação de sociedades cada vez melhor constituídas e mais complexas, de nações mais poderosas, nas lutas da ciência ainda incipiente contra a natureza altiva e indomável, que avaramente sonegava seus mistérios e seus tesouros, só os liberando com prudência e sabedoria, à medida que a razão humana se consolidava. Lutas essas que, por fim, cumularam na aquisição de conhecimentos obtidos à custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta. Experiências, enfim, árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as quais caracterizam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação. E como seria natural que sucedesse em todas essas incessantes atividades, os exilados foram, por seus líderes, os pioneiros, os guias e condutores do rebanho imenso. Predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos. É verdade que não foi, nem tem sido possível até hoje, obter-se a fusão de todas as raças numa só, de características uniformes e harmônicas, no que respeita principalmente à condição moral, o que dá margem a que no planeta subsistam, coexistindo, tipos humanos da mais extravagante disparidade, antropófagos ao lado de santos, silvícolas ao lado de supercivilizados. Isto, todavia, se compreende e justifica ao considerar que a Terra é um orbe de expiação, onde forças diversas e todas de natureza inferior se entrechocam rumo a uma homogeneidade que só futuramente poderá ser conseguida. Mas, por outro lado, também é certo que, se não fora a benéfica enxertia representada pela imigração dos capelinos, muito mais retardada ainda seria a situação da Terra no conjunto dos mundos que compõem o seu sistema sideral, mormente no campo intelectual. Voltando, porém, àqueles recuados tempos de que estamos tratando, verificamos que, apesar das duras vicissitudes por que passaram e das alternativas de sucesso e fracasso na luta pela existência, a recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degredados, robustecida, aliás, periodicamente, pelos estágios de maior lucidez espiritual que gozavam no espaço, no intervalo das sucessivas reencarnações. Sempre lhes fulgurou na alma sofredora a intuição da origem superior, dos erros do pretérito e, sobretudo, das promessas de regresso algum dia às regiões mais felizes do cosmo. Por onde quer que seus passos os levassem, no lamentoso peregrinar, onde quer que levantassem, naqueles tempos, suas tendas rústicas ou acendessem seus fogos familiares, sempre, no íntimo dos corações, lhes falava a voz acariciadora da esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina, Senhora de todo poder, que nos páramos de luz onde outrora habitaram, os reuniu e os confortou antes do exílio, prometendo-lhes auxílio e salvação. Como narra Emmanuel, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas,
enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros. Sim, Rama, Forre, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário, em suas diferentes representações como Numo, Juno, Ânfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e, finalmente, Jesus. Esses emissários ou avatares crísticos, em vários pontos da Terra e em épocas diferentes, realmente vieram, numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento dos seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Assim, pois, a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornaram-se comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo. E ainda mais, se fortificaram e tomaram corpo. Mormente no que se refere aos descendentes de Abraão, quando Moisés a isso se referiu, de forma tão clara e evidente, na sua Gênese, ao revelar a queda do primeiro homem e a maldição que ficou pesando sobre toda a sua descendência. Ora, essa queda e essa maldição que os fatos da própria vida em geral confirmaram, e de outro lado, o peso sempre crescente dos sofrimentos coletivos deram motivo a que os degredados se convencessem de que o remédio para tal situação estava acima de suas forças, além de seu alcance, que somente por uma ajuda sobrenatural, apaziguadora da cólera celeste, poderiam libertar-se deste mundo amargurado e voltar à claridade dos mundos felizes. Fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente, voltaram-se desesperados para as promessas do Cristo, certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação. Daí, a crença e a esperança universais em um Messias Salvador. Mas por outro lado, isso também deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria, considerando-se no gozo de privilégios que não atingiam a seus irmãos inferiores, os filhos da terra. Criaram assim cultos religiosos exclusivistas, inçados de processos expiatórios, ritos evocativos, e quanto aos hebreus, adotaram mesmo de uma forma ainda mais radical e particularizada o estigma da circuncisão para se marcarem separado como um povo eleito, predileto de Deus, destinado à bem-aventurança na terra e no céu. Por isso, como ato de apaziguamento e de submissão, em quase todas as partes do mundo os sacrifícios de sangue, de homens e de animais, eram obrigatórios, variando as cerimônias segundo o temperamento mais ou menos brutal ou fanático dos oficiantes. Os próprios cânones mosaicos, como os conhecemos, estabeleceram esses sacrifícios sangrentos para o uso dos hebreus. E o Talmud, mais tarde, ratificou a tradição dizendo que o pecado original não podia ser apagado, senão com sangue. E a tradição, se bem que de alguma forma transladada para uma concepção mais alta ou mais mística, prevalece até nossos dias, nas religiões chamadas cristãs, ao considerarem que os pecados dos homens foram resgatados por Jesus no Calvário, pelo preço do seu sangue, afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual.
Por tudo isso, se vê quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravado no espírito dos exilados, e quanta amargura lhes causava a lembrança da sentença a que estavam condenados. E a mística ainda evoluiu mais. Propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso, a intervenção de um ser superior, estranho à vida terrestre, de um Deus, enfim, a imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Não compreendiam no seu limitado entendimento que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios, do próprio aperfeiçoamento espiritual, da conquista de virtudes enobrecedoras, dos sentimentos de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando. Não sabiam, porque infelizmente para eles, ainda não soara no mundo a palavra esclarecedora do Divino Mestre, que o que com eles se passava não constituía um acontecimento isolado, único em si mesmo, mas sim uma alternativa da lei de evolução e da justiça divina, segundo a qual cada um colhe os frutos das próprias obras. Por isso, a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mas notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundir essa crença, tornando-a, por fim, universal. E por essa razão, diz Emmanuel, que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Como consequência disso, e por esperarem um Deus, passaram então os homens a admitir que ele, o Senhor, não poderia nascer como qualquer outro ser humano, pelo contato carnal impuro, como não conheciam outro processo de manifestação na carne, senão a reprodução, segundo as leis do sexo. Por toda parte começou a formar-se também a convicção de que o Salvador nasceria de uma virgem que deveria conceber de forma sobrenatural. Por isso, na Índia lendária, os avatares divinos nascem de virgens. Como de virgens nasceram Krishna e Buda. No zodíaco de Rama, a virgem lá estava no seu quadrante, amamentando o filho. No Egito, a deusa Ísis, mãe de Horus, é virgem. Na China, Shenmu, a mãe santa, é virgem. Virgem foi a mãe de Zoroastro, o iluminado iniciador da Pérsia. Todas as demais tradições, como as dos druidas e até mesmo das raças nativas da América, descendentes dos Atlantes, falavam dessa concepção misteriosa e não habitual. Capítulo 20. A tradição messiânica. Essa era, pois, naqueles tempos, a esperança geral do mundo, o Messias. Uma secreta intuição, conta Emmanuel, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria de seus erros. Khyentse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Diziam dele: será o Deus homem?
andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Feri o santo, dizia a tradição, rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Veja-se em tão curto trecho quanta realidade existia nesta profecia inspirada. Pelo ano 500 a.C., muito antes do drama do Calvário e no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignitário real que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era? Onde vivia? Como prestar-lhe honras? O sábio, com a discrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que no momento fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. E suas palavras foram guardadas, transcorreu o tempo, e quando, muito mais tarde, com enorme atraso, devido às distâncias e às dificuldades de comunicações, a notícia do nascimento de Jesus chegou àquele longínquo e isolado país, o imperador Menti enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo. Porém, já se haviam passado 60 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. Na Índia, toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharata Shastram, por exemplo, dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma na cidade de Sambela, namorada de um pastor, que libertaria o mundo dos Daityas, demônios, purgaria a terra dos seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. Nesse poema, além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos, destaca-se esta. Sambela, em sânscrito, significa pão de casa. Belém, em hebraico, significa casa de pão. O Skanda Purana dizia que quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Agni Purana assinalava que o poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo, nascendo de uma virgem. E o Vriat Katha anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Ouçamos agora a palavra profética das nações, cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros. Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento, já o anunciava a seus discípulos dizendo: Ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o Verbo, que formou os céus. Na Caldeia, no tempo dos Cambises, Zerdate, o sacerdote magno, anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião do seu nascimento. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado desde muito tempo. Em sua honra, os templos sacrificavam nos seus altares. Na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia do seu nascimento, em caracteres hieroglíficos para conhecimento da posteridade. O tebano Pamilou, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe: Ó, tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei,
Salvador do mundo. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias, simbolizado no Prometeu, de Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele disse Platão, o iluminado, virtuoso até a morte, ele passará por injusto e perverso, e como tal, será flagelado, atormentado e, por fim, posto na cruz. E a essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se de forma ainda mais objetiva e impressionante a palavra profética do povo hebreu. No quarto livro de Esdras, o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar. Jó, sob o tormento de suas provas, realmente dignificadoras, dizia: eu sei que o meu Redentor virá e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó. Isaías: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho e chamará seu nome Emanuel. E a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas nos últimos se enobreceu, junto ao caminho do mar, de além Jordão, na Galiléia dos gentios. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte, resplandeceu uma luz. Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o que nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Miqueias: e tu, Belém, Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas dão desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Ele falará às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Davi, o ancestral. O Senhor enviará o cetro de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. És o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de grandes terras. E no Salmo 72, haverá um justo que domine sobre os homens, e será como a luz da manhã, quando sai o sol. Manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e todos os reis se prostrarão, e todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude. E salvará as almas dos necessitados, libertará as suas almas do engano e da violência. O seu nome permanecerá eternamente, se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados por ele, e todas as nações o chamarão bem-aventurado.
Daniel. Disse o anjo: 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo, para consumir a transgressão, para acabar os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir o Santo dos Santos, desde a saída da palavra, para fazer tornar até o Messias, o príncipe. Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo que aparelhará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor que vós buscais, e o anjo do testamento, a quem vós desejais. Mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão da lavadeira. E o coro inicial se amplia, e novamente volta a ronda profética a se repetir, acrescentando detalhes impressionantes pela sua exatidão. Zacarias. 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Há de chorar e se lamentar, dizendo: montanhas da terra de Israel, quanto tempo quereis permanecer em sequidão, aridez e solidão? Ouvir-se-á a sua voz de uma extremidade da terra a outra. Depois ele dirá: a paz veio ao mundo. Isaías. Referindo-se aos fins da tragédia dolorosa, como pasmaram muitos à vista de ti, de que o teu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a tua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Da ânsia e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Davi, numa lamentação dolorosa: meu Deus, por que me desamparaste? Não te alongueis de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Rodearam-me cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés, e repartiram entre si os meus vestidos, e lançaram sortes sobre a minha túnica. Zacarias. Mais uma vez, como o manto de perdão que cobre todos os pecados. Porém, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de suplicações, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão amargamente, como se chora sobre o primogênito. E por fim, Isaías, novamente falando da grandeza moral do sacrifício. Porque derramou sua alma na morte, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Entre os cristãos primitivos havia o texto chamado Davi com Sibila, conhecido como Dies Irae, referindo-se ao juízo final. E nos templos pagãos dos gregos, romanos, egípcios, caldeus e persas, como nos santuários, tantas vezes tenebrosos, onde as sibilas pontificavam, fazendo ouvir as vozes misteriosas dos manes e das pítias,
Todas elas, unisonamente, profetizaram sobre o Messias esperado. Ouçamo-las, uma por uma. Cassandra, a Sibila te turbina. Nos campos de Belém, em lugar agreste, eis que uma virgem se torna mãe de um Deus. E o menino, nascido em carne mortal, suga o leite puro do seu seio casto. Ó 3 vezes feliz, tu aleitarás o Filho do Eterno, protegendo-o com os teus braços. A Sibila Europa, sob um pequeno alpendre aberto, inabitado, o Rei dos Reis nasce pobremente. Ele que tem o poder de dispor de todos os bens. Vejam, sobre o feno, seu corpo descansa. Os mortos do inferno, piedoso, tirará. Depois, triunfante, em glória, subirá aos céus. A Sibila Helespôntica, os povos não sofreram mais, como no passado. Verão em abundância as colheitas de seres. Uma santa jovem, sendo mãe virgem. Conceberá um filho de poder imortal. Ele será Deus da paz, e o mundo, perdido, será salvo por ele. A Sibila egípcia, o Verbo se fez carne, sem poluição. De uma virgem, ele toma seu corpo. Exprobará o vício e a alma depravada, ante ele cobrirá a face. Aqueles que ante ele se arrependeram, terão socorro e graça na hora do sofrimento. A Malteia, Sibila Cumana, Deus para nos resgatar, toma a humana vestidura. Mais do que a nossa salvação, nada lhe é mais caro. A paz, a sua vinda, descerá à terra. A tranquilidade florirá, e o universo sem guerra não será mais de perturbações agitado. A idade de ouro retomará seu brilho. Ciméria, Sibila de Cumes, num século surgirá o dia em que o Rei dos Reis habitará conosco. 3 reis do Oriente, guiados pela luz do astro rutilante que ilumina a jornada, virão adorá-lo e humildes, prosternados, lhe oferecerão ouro, incenso e mirra. Prisca, Sibila da Eritreia, veja o Filho de Deus, vindo do Olimpo, entre os braços de uma virgem hebreia, que lhe oferece o seio puro. Em sua vida viril, entre penas cruéis, sofrerá por aqueles que o fizeram nascer, mostrando que, como um pai, se afligiu por eles. A Sibila Líbica, um rei do povo hebreu será o Redentor, bom, justo e inocente. Pelo homem pecador padecerá muito. Com olhar arrogante, os escribas o acusarão de se dar como filho de Deus. Ao povo ele ensinará, anunciando-lhe a salvação. Sambeta, Sibila Pérsica, do Filho do Eterno uma virgem será mãe. Seu nascimento trará ao mundo a vida e a salvação. Com grande modéstia, conquanto rei, montado sobre um asno, ele fará sua entrada em Solime, onde injuriado e condenado pelos maus, sofrerá a morte. Dafne, a Sibila Délfica, depois que alguns anos passarem, o Deus de uma virgem nascido aos homens aflitos fará luzir a esperança da redenção. Conquanto tudo possa e quão alto está o seu trono, ele sofrerá a morte, para da morte resgatar seus povos. Fito, Sibila Samiense, eis que os santos decretos se cumprem. Entre os dias mais claros, este é, de uma bela claridade que tudo ilumina. As trevas se vão. Deus, seu Filho, nos manda para abrir nossos olhos. Eia, vede o imortal, que de espinhos se cobre, e por nós se entrega à morte.
E por fim, a Sibila Ancira, da Frígia. O filho excelso do Pai poderoso, tendo sofrido a morte, abate-se frio, inerte, sobre o colo débil de sua mãe. Vendo-lhe o corpo dessangrado, ele sofre profundo golpe. Ei-lo, está morto. Sem ele, nós morreríamos em nossos próprios pecados. De todas as sibilas celebradas pela tradição ou pela história que viveram naqueles recuados tempos, como instrumentos das revelações do plano espiritual, da Pérsia ao Egito e à Grécia, poucas foram as que deixaram de referir-se ao advento do Messias esperado. Eis quais foram: Lampúzia, a Colofoniense, descendente de Cauchas, que combateu com os gregos em Troia; Cassandra, filha de Príamo; a Sibila Epirótica, filha de Tresprótia; Manto, filha de Tirésias, célebre vidente de Tebas e Biócia, cantada por Homero; Carmenta, mãe de Evandro; Elissa, a Sibila lésbica, citada por Pausânias, que se dizia filha da ninfa Lâmia; Ártemis, irmã de Apolo, que viveu em Delfos; Hierofila, finalmente Sibila Cumana, que se avistou nos primeiros dias de Roma com Tarquínio Soberbo. E como poderiam essas mulheres inspiradas fechar os olhos à luz radiante que descia dos céus? Capítulo 21. E o Verbo se fez carne. E então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza e um mudo e singular anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sob um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores, saciado de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio, e a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros e nativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas, e as naves romanas, triremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam, altivas, os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas, vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos, e sob a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma do pão de trigo, bendito e farto, que não faltava mais em nenhum lar, o César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, Senhor do mundo, recebia indiferente e entediado as homenagens e as referências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores, imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, envolta essa atmosfera de alegria e de abundância soprava, não se sabendo donde vinha nem para onde ia,
uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e corações, uma instituição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida do mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, perscrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As síbilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência e os homens idosos, de mais experiência e bom conselho, eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. Foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Vede como todo o mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria, com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado, a serpente perecerá. E logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade, chegam enfim os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai-se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça. Um novo rebento desce do alto dos céus. E o grande dia então surgiu quando César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o seu vasto império. Então, José, carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios e natural de Belém, tomou de sua esposa Miriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali, então, o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo que lhe vinha de desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida, que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso divino deu assim ao mundo, desde o nascer, um exemplo edificante de humildade e de desprendimento, o desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas, em todas as línguas do mundo, então conhecido, nasceu, assim, quase ignorado numa casa humilde para que o evangelho que ia mais tarde pregar, de renúncia e de fraternidade, recebesse dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte. O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitara entre os homens. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente entrava em peixes, e a ampulheta do tempo, nesse instante, marcou o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo. Após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo à elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo,
em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por Ele próprio, ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem, fecundos e promissores, da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade, daí por diante, se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o Divino Senhor, ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido para redimir, com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes, as duas raças de homens, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. Capítulo 22. A passagem do milênio. Assim atingimos o último ciclo. 2000 anos são transcorridos após o sublime Avatar. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa, mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, crescendo sua responsabilidade, necessita ela de um Redentor. Porque os ensinamentos maravilhosos do Messias de Deus foram, em grande parte, desprezados ou deturpados. O rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o Divino Pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias, aos filhos da promessa que desceram dos céus, e continua a apontar às gerações já mais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Como da primeira vez, os degredados e seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Sua inteligência, grandemente desenvolvida no transcorrer dos séculos, foi aplicada na conquista de bens perecíveis. Os templos dos deuses da guerra, transferidos agora para as oficinas e as chancelarias, nunca mais, desde muito, se fecharam, e a violência e a corrupção dominam por toda a terra. O amálgama das raças e sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não produziram os desejados efeitos, pois que parte da humanidade vive e se debate na voragem nefanda da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos dos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas. Pode hoje o narrador repetir como antigamente: e viu o Senhor que a maldade do mundo se multiplicara sobre a terra. Por isso agora, ao nos avizinharmos do encerramento deste ciclo, nossos corações se confrangem e atemorizam. Tememos o dia do novo juízo, quando Cristo, sentado no seu trono de luzes, pedir-nos contas de nossos atos. Porque está escrito: para se cumprir como tudo mais se tem cumprido. O Filho do Homem será o juiz. Pois como o Pai tem em si mesmo a vida, concede também ao Filho possuir a vida em si. Igualmente deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não virá ele, é certo, conviver conosco novamente na terra, como nos tempos apostólicos, mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente ele mesmo é, a saber, sabedoria, amor e pureza,
assim seremos nós, apartados uns dos outros. Já dissemos e mostramos que de tempos em tempos, periodicamente a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedido de um expurgo planetário, para que dê um passo avante em sua rota evolutiva. Estamos agora vivendo novamente um período desses, e nos planos espirituais superiores já se instala o Divino Tribunal. Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar na Terra futuramente. No Evangelho, como já dissemos, está claramente demonstrada pelo próprio Mestre a natureza do veredito. Passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que pelo seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral, os que então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiveram dominado os instintos da violência, pela paz, do egoísmo, pelo desprendimento, da ambição, pela renúncia, da sensualidade, pela pureza. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão para a direita. Poderão fazer parte da nova humanidade redimida. Habitarão o mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Messias. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses passarão para a esquerda, serão relegados a mundos inferiores, afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos, com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Então, como sucedeu com os capelinos em relação à terra, assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes, para onde forem degradados, e perante os quais, como antigamente sucedeu, transformar-se-ão em filhos de Deus, em anjos decaídos. E o Senhor disse, em verdade vos digo. E o Senhor disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em sua linguagem sugestiva e alegórica, referia-se o Mestre a esta geração terrena, formada por todas as raças, cuja evolução vem da noite dos tempos, nos períodos geológicos, alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante. Não passará, quer dizer, não ascenderá na perfectibilidade, não habitará mundos melhores, não terá vida mais feliz, antes que redima os erros do pretérito e seja submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo que se aproxima. Assim, o expurgo desses nossos tempos, que já está sendo iniciado nos planos etéreos, promoverá o alijamento de espíritos imperfeitos para outros mundos, e ao mesmo tempo, a imigração de espíritos de outros orbes para este. Os que já estão vindo agora, formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente, são espíritos que vão tomar parte nos últimos acontecimentos deste período de transição planetária, que antecederá a renovação em perspectiva. Porém, os que vierem em seguida serão já os da humanidade renovada, os futuros homens da intuição, formadores de nova raça, a sexta, que habitará o mundo do terceiro milênio.
já estão descendo à terra os espíritos missionários, auxiliares do Divino Mestre, encarregados de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos, que vão entenebrecer a vida planetária nestes últimos dias do século. Lemos no Evangelho e também ouvíamos de há muito a palavra dos mensageiros do Senhor advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando aos homens que se guardassem do mal, orando e vigiando, como recomendara o Mestre. Mas agora, essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados, que o machado já está posto novamente à raiz das árvores e os fatos que se desenrolam perante nossos olhos estão de forma evidente, comprovando as advertências. Estas, como também sucedeu nos tempos da codificação, são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões, demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral, vinda dos planos superiores, para a coordenação harmoniosa e concordante dos acontecimentos planetários. Que ninguém, pois, permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção. O Sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade, e governará um mundo novo onde, como já dissemos, mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário, onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo em espírito e verdade. O novo ciclo, que se chamará o Reino do Evangelho, será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima. E em seu transcurso a Terra se transformará de mundo de expiação em um mundo regenerado. Em grande maioria, julgamos, os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar este mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados, qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e de sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta, ainda em tempo, para novas lutas, novas tentativas, novos esforços redentores. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho, de beleza ímpar e de sabedoria incomparável, uma meta a alcançar algum dia. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu de um aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu frutos em largas messes, que entretanto têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro: basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade. Por isso, no novo ciclo que se vai abrir, repetimos: um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus mais uma vez acharão formosas as filhas da terra. Tomá-las-ão para si e ouvirão novamente a palavra do Senhor dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E em pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho, desvairado, para que assim
a responsabilidade do Espírito seja completa. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo e não para uma só época. Por isso, o que o Mestre disse ontem é como se o dissesse hoje, porque com ligeiras modificações, tão bem se aplica aos dias em que ele viveu, como aos que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo, e o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual. Em tempos idos, de uma erupção espontânea de Júpiter, ou da ruptura de um de seus setores, nasceu um cometa, que pela sua aproximação da Terra, causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram sua posição. Dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos, tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, aterrorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes. Mas por força desta aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Este mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte, que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do Mestre, Marte passou tão perto que provocou também inúmeros e temerosos cataclismos. E a sombra do Sol recusou 10 graus, como consequência da alteração do eixo da Terra em relação à eclíptica. A órbita, por sua vez, aumentou de 5 dias em torno do Sol e o eixo da rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Por fim, a Terra estabilizou-se. Mas todos esses cataclismos, segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se, e novos corpos celestes entrarão em cena, provocando novas desgraças. No sermão profético, o Mestre avisou: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. E no capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Desde os tempos remotos de Israel, muito antes que o Verbo Divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas
já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. Diz Joel no capítulo 3, 15-16: Deus fará, então, tremer os céus e a terra, o sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Em Malaquias, no capítulo 3, 16-18, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que eu os farei. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que os farei minha propriedade. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Isaías, no capítulo 24, 17 e 23, reafirma solenemente: Já as janelas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra e de todo se moverá a terra. De todo se balanceará a terra como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, 12, diz, rematando estas profecias: Os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Pois todas estas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica. Por outro lado, as profecias, a começar do sermão profético de Jesus, todas se referem a alterações no funcionamento do Sol e da Lua, e consultando, agora, Nostradamus, o célebre médico e astrólogo francês, falecido em 1566, vemos que ele confirma, séculos depois, as profecias israelitas, acrescentando-lhes detalhes impressionantes. Quanto ao aparecimento de um cometa perigoso, diz ele: quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, que será visto em pleno dia. Aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, um cometa. A um eclipse do Sol sucederá o mais tenebroso, verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e de lá até esse dia. E prossegue: uma grande estrela por 7 dias abrasará, nublada, fará 2 sóis aparecerem. E quando o corpo celeste for visto a olho nu, haverá grande dilúvio, tão grande e tão súbito, que a onda passará sobre os Apeninos. E em seguida, o Sol escondido e eclipsado por Mercúrio passará para um segundo céu. Ao aproximar-se da Terra, o seu disco aparecerá 2 vezes maior que o Sol, e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau. Uma grande translação se produzirá, de tal modo que jogarão a Terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas. A Lua, escurecida em profundas trevas, ultrapassa seu irmão na cor da ferrugem. Por causa da Lua dirigida por seu anjo, o céu desfará as inclinações com grande perturbação. Tremerá a terra com a modificação, levantando a cabeça para o céu. Quer dizer, a aproximação da Lua influirá para que a Terra perca a inclinação atualmente existente de 23 graus e 28 polegadas sobre a eclíptica, voltando à posição vertical. E isto, como bem se percebe, trará tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a crosta.
ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares dos senhores de mundos, existem legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos, que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência. Outros que planejam as formas de coisas e seres, e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. Há um esmerado detalhamento, tanto no trabalho da criação como no do funcionamento dos sistemas e dos orbes. Enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base de galáxias, de sistemas e de orbes em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. No que se respeita aos astros individualmente e aos sistemas, a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística, que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundos. Estes espíritos, quando descem aos mundos materiais, fazem-no após demorada e dolorosa preparação, por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano, até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria, que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. A vida humana, nos mundos inferiores, por muito curta que seja, não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão, a amplitude e a profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos. Seria preciso unir muitas vidas sucessivas, numa sequência de milênios, para ter um vislumbre, conquanto ainda ínfimo, desse trabalho criativo e funcional que se opera no campo da vida infinita. Os períodos de expurgo estão também previstos neste planejamento imenso. Quando os orbes se aproximam desses períodos, entram em uma fase de transição durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados. Ali, quase sempre de baixo teor vibratório, vibração essa que se projeta maleficamente na aura própria do orbe e nos planos espirituais, que lhes são adjacentes, produz-se uma onda de magnetismo deletério que exige um processo, quase sempre violento e drástico, de purificação geral. Estamos agora em pleno regime de um período destes. O expurgo que se aproxima será feito em grande parte com auxílio de um astro 3.200 vezes maior que a Terra, que para aqui se movimenta rapidamente há alguns séculos, e sua influência já começou a se exercer sobre a Terra de forma decisiva, quando o calendário marcou o início do segundo período deste século. Essa influência irá aumentando progressivamente até esta época, que será para todos os efeitos o momento crucial desta dolorosa transição. Como sua órbita é oblíqua em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar mais, pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo, com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. Por outro lado, quando se aproximar, também sugará da aura terrestre todas as almas que afinem com ele no mesmo teor vibratório de baixa tensão. Ninguém resistirá à força tremenda de sua vitalidade magnética, da crosta, do umbral e das trevas. Nenhum espírito se salvará dessa tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal. Com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamento de terras, elevação de outras, erupções vulcânicas,
degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas e climáticas, fogo e cinzas, terror e morte por toda a parte. Mas passados os tormentosos dias, os polos se tornarão novamente habitáveis e a Terra se renovará em todos os sentidos, reflorescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes. A humanidade que virá habitá-la será formada de espíritos mais evoluídos, já afiliados às hostes do Cristo, amanhadores de sua seara de amor e de luz, evangelizados, que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma, que são atributos de discípulos. Milhares de condenados já estão sentindo, na crosta e nos espaços, a atração terrível, o fascínio desse abismo que se aproxima, e suas almas já se tornam inquietas e aflitas. Por toda a parte do mundo, a paz, a serenidade, a confiança, a segurança desapareceram, substituídas pela angústia, pelo temor, pelo ódio. E haverá dias, muito próximos, em que verdadeiro pânico tomará conta das multidões, como epidemias contagiantes e velozes. A partir de agora, diz a mensagem, a população do orbe tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens. No momento final do expurgo, somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada. Bilhões de almas aflitas e trementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico. Voltemo-nos, pois, para o Cristo, enquanto é tempo. Filiemo-nos entre os que o servem, com humildade e amor, servindo ao próximo, e abramos os nossos corações amplamente, amorosamente, para o sofrimento do mundo, do nosso mundo. Ouçamos agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindas do plano espiritual em várias datas, os acontecimentos previstos para este fim de ciclo evolutivo, diariamente, vão se aproximando, e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia, tanto no setor humano, como no da natureza. Segundo revelações novas, provindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984, mas como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espíritas, não lhes dão muita atenção. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas. As últimas publicações prenunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado nos Estados Unidos e de Sydney, na Austrália. E dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema em um dos lados do Sol, que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas, de dimensões inusitadas, que impulsionarão o vento solar, correntes volumosas de radiações e de partículas atômicas, que se projetarão sobre a Terra, colidindo com sua atmosfera, criando auroras, formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta, modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita, com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão. É evidente que esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão às ocorrências já previstas, de caráter espiritual, que não se torna necessário aqui repetir. No fim deste século, o clima em todo o mundo estará mais quente, o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão de direção.
É esta a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra. Dizem eles que com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, no fim do século, as calotas polares terão retrocedido, diminuído consideravelmente e haverá modificações na distribuição das chuvas. Estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual, através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. Assim, pois, estamos no princípio das dores e um pouco mais os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Nesse dia, quem estiver no telhado não desça a casa, e quem estiver no campo não volte atrás. Porque haverá grandes atribulações e cada homem e cada mulher estará entregue a si mesmo. Ninguém poderá interceder pelo próximo. Haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações. Até o sol se esconderá, porque a atmosfera se cobrirá de sombras, e nenhuma prece mais será ouvida e nenhum lamento mais comoverá as potestades ou desviará o curso dos acontecimentos. Como está escrito, e nesse dia haverá uma grande aflição como nunca houve nem nunca há de haver, porque o Mestre é o Senhor, e se passam a terra e os céus, suas palavras não passarão. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Por isso, não me vereis mais até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. E enquanto nossos olhos conturbados perscrutam os céus, seguindo aflitos a réstia branca de luz que deixa na sua esteira a linda capela, o orbe longínquo dos nossos sonhos, reboa ainda aos nossos ouvidos, vindas das profundezas do tempo, as palavras comovedoras de João, nos repetindo: Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. E só então, penitentes e contritos, nós medimos, na trágica e tremenda lição, a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa obstinada cegueira. Porque fomos daqueles para os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação. Somos os proscritos que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte a entoar, lamentosamente, a nênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém.